Boa noite, irmãos e irmãs, os que nos assistem em casa e os poucos que estão aqui presentes, apoiando esta celebração. Antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidar os líderes da nossa igreja. Amanhã às 20 horas, nós faremos uma reunião de avaliação na possibilidade de retornarmos ao culto presencial, como já havíamos combinado. E nós vamos distribuir o link da reunião pela plataforma Zoom. Nós temos uma assinatura nesta plataforma. Nós vamos deixá-la disponível, deixar o link disponível na secretaria da igreja a partir da tarde de amanhã. Então, você líder que não receber o link, nós não vamos enviá-lo para tantas pessoas como nós fazíamos, pelo menos vamos tentar fazer dessa forma, de modo que o líder ligue para cá, vai dar o seu nome e receber então o link para acompanhar e participar da reunião amanhã às 20 horas. Então eu estou com isso convocando todos os líderes para aquela conversa que havíamos agendado, não é, para esta semana, e eu estou marcando para amanhã. Segunda palavra que eu quero dar é uma convocação a todos os líderes de células, todos os supervisores de células, todos os participantes de células. Na sexta-feira, às 20 horas, nós faremos uma reunião de desafio, de encorajamento para os nossos líderes de células. E eu quero dizer para os irmãos que, não obstante as lutas pessoais que nós temos vivido na nossa casa, com a saúde da Débora, minha esposa querida, isso não tira de nós o ardor, a paixão, o fogo, o desejo de fazermos deste ano o ano extraordinário para as nossas vidas. Eu quero que seja um ano extraordinário na minha vida, na vida desta igreja e na sua vida. Nós temos a mensagem mais importante que alguém jamais pôde ouvir e nós precisamos anunciá-la. Então, na sexta-feira, líder de célula, supervisor de célula, eu peço a sua cooperação, divulgando, sexta-feira, 20 horas, e na tarde de sexta-feira, ou talvez de manhã, nós disponibilizaremos o link para que as pessoas das células possam participar. A nossa assinatura comporta um grande número de pessoas, então vai ser uma reunião virtual, rumo ao propósito de fazermos deste ano um ano extraordinário. Nós estamos aí caminhando para o fim do pagamento do nosso terreno, faltam somente 4 parcelas, queremos encerrar no mês de março, já foi dito aqui sobre esse desafio, e eu quero um pouco mais encorajar você, querido irmão, a lançar uma semente, né? Faltam apenas 4 parcelas, é o privilégio que você tem de participar desse projeto que é de Deus, razão porque, não obstante todas as dificuldades, nós estamos já visualizando bem perto o encerramento do pagamento do nosso terreno. Então eu quero desafiar você a uma contribuição de fé, a lançar uma semente, não é? A semear nesse projeto, não é? E certamente o Senhor Deus há de lhe abençoar, como já tem abençoado a tantas pessoas. Posto isto, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios,
capítulo de número 6. Eu acredito que não é a primeira vez que a gente conversa sobre esses dois versículos que nós vamos conversar agora. E eu quero hoje, na segunda mensagem do ano, porque a primeira foi hoje na parte da manhã, quando nós falamos dos conselhos bíblicos para um ano abençoado. Quem acompanhou certamente foi abençoado, porque foi palavra de Deus. São conselhos que se eternizam. Se você quiser ter um ano abençoado, você pode assistir a mensagem compartilhada nesta manhã, e eu estou seguro de que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, como falou ao meu coração. E hoje então, eu quero pensar nesse tema, nesse texto que já foi, como disse, objeto da nossa reflexão. Provérbios capítulo 6, no versículo de número 6 ao versículo 8, nós encontramos assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão, prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. São poucos versículos, eu quero lê-los outra vez. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É sobre isso que eu quero falar nessa hora. Senhor Deus, abre-nos a palavra naquela dimensão abissal, naquela dimensão profunda, naquela dimensão que transcende a letra, naquela dimensão subterrânea, naquela dimensão onde a verdade do Senhor está revelada, para que nós sejamos edificados nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Dr. William Douglas, juiz federal, já bem conhecido no meio evangélico, ele é um crente batista, que atua ali na comarca de Niterói, autor de vários livros, é um expert em passar em concurso, ele é um concurseiro vitorioso. E ele escreveu, juntamente com Davi Lago, um livro intitulado Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. E lá, no resumo, na sinopse do livro, está escrito assim, através da pena do Dr. William Douglas: as formigas fazem parte de uma das sociedades mais bem estruturadas e organizadas do planeta. As formigas fazem parte de uma das sociedades mais bem estruturadas e organizadas do planeta. Talvez você esteja aí se indagando: o que é que o pastor vai falar hoje? Vai nos dar aqui uma aula sobre formigas? De jeito nenhum. Não é a minha competência, não é a minha praia. E antes que você, querido ouvinte, avance em tantas indagações, o que eu quero, na verdade, é chamar a sua atenção para aquilo que Salomão chama a nossa atenção.
ele nos desafia a olhar para a formiga. E ele, sim, era alguém que compreendia do assunto. Salomão superava em sabedoria a todos os do seu tempo, e até mesmo nos dias de hoje. Eu diria que abaixo do Senhor Jesus, ninguém pisou esta terra com tanta sabedoria como Salomão. Deus o abençoou de tal forma. Ele pediu sabedoria, logo que assume o trono, não pediu fama, não pediu riqueza, não pediu poder, ele pediu sabedoria e Deus lhe concedeu o seu pedido, fazendo dele um homem de extraordinária e incomparável sabedoria. Na sua sabedoria, ele se dedicou à arquitetura, à zoologia, à botânica, à agricultura, à engenharia, jardinagem, cultivo de frutas, pecuária e até mesmo dedicou-se à poesia e à música. E certamente que Salomão, na sua ampla sabedoria, dedicou-se ao estudo das formigas, que tem como nome de identificação a mimercologia. Mimercologia é o estudo específico das formigas. E ele então, tendo estudado não só formigas, como tantos outros animais, é interessante como no livro de Provérbios nós encontramos referências a vários animais. Salomão os utiliza para nos dar uma instrução. Fala, por exemplo, do caminho de um homem como uma mulher, assim como o caminho de uma serpente sobre a rocha. Há uma abundância de referências a animais no livro de Provérbios, porque são fruto da sabedoria de Deus, dada a Salomão, que se dedicou ao estudo de uma ampla área do saber humano. E aqui, ele está então nos convidando a olhar para a formiga, a aprender com a formiga. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. O que é que nós podemos aprender olhando para as formigas? É interessante que lá na década de 40, o Ministério da Cultura lançou uma campanha que tinha o seguinte slogan: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Saúva, a formiga saúva, aquela que tem uma picada saborosa. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Década de 40, campanha do Ministério da Agricultura. É evidente, é óbvio, que as saúvas não acabaram com o Brasil. Mas aquela campanha trazia no seu bojo a preocupação, a constatação do prejuízo, dos danos que as formigas causam, por exemplo, numa plantação. As formigas têm uma vida curta. Na verdade, os machos, de modo geral, são muitas espécies de formigas, mas de modo geral, os machos vivem poucas semanas. A função dos machos é apenas de acasalar com a rainha, e logo morrem. As operárias, elas vivem um pouco mais, alguns meses, e somente as rainhas é que têm a capacidade de viver um pouco mais, talvez 10 anos, talvez 20 anos. É o inseto mais numeroso do planeta. Você sabia disso?
Alguém chegou a dizer que há cerca de 10 quadrilhões de formigas no mundo. E quando eu li isso, eu pensei numa frase de Ariano Suassuna, filósofo nordestino já falecido, de um humor extraordinário. Ele dizia o seguinte, que há 3 tipos de mentiras. A mentira natural, a mentira deslavada e a estatística. Porque eu fiquei pensando, como é que alguém pode dizer que no planeta existem 10 quadrilhões de formigas? Não foram ver as formigas do meu jardim, não contaram o formigueiro que nós temos aqui em frente ao Espaço Vida. Como é que contaram? Talvez por amostragem, e fazem aqueles cálculos e dão essas estatísticas que me permitem, por exemplo, dizer para você que são mais de 10 quadrilhões de formigas no mundo. Eu não sei se é verdade, mas uma coisa eu posso dizer, é o inseto mais numeroso do planeta. É encontrado em todo o mundo, encontrado nos Estados Unidos, encontrado na Europa, encontrado na Ásia, encontrado na Austrália, no nosso país de norte a sul, de leste a oeste, o único lugar do planeta onde não se encontra formiga é na Antártica, lá na região mais gelada do planeta. Fora isso, a formiga está em todas as partes. Na verdade, Salomão está nos desafiando a olhar para a formiga. Um comentarista da Bíblia Plenitude, ele analisa este versículo 6, quando Salomão nos convida a olhar para a formiga, ele diz assim, condenação, aqui a gente tem a condenação à passividade do malandro, à falta de iniciativa, o hábito da procrastinação, o indivíduo está sempre adiando, a obviedade para os resultados calamitosos e falta de disciplina. Portanto, o comentarista deste versículo 6 de Provérbios, olhando para o que Salomão nos convida a fazer, olhar para a formiga, ele faz esta observação. Nós temos aqui, repito, a condenação à passividade do malandro, a falta de iniciativa, o hábito da procrastinação, o indivíduo que só adia, a obviedade para os resultados calamitosos e a falta de disciplina. A condenação de tudo isto está inserida nesta palavra de Salomão, quando diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vamos olhar a formiga e o que é que nós podemos aprender com ela. Eu entendo que esta palavra desta noite, nesses próximos minutos, é pertinente para uma comunidade, por exemplo, que está iniciando o ano. Eu venho aqui a púlpito, a esta tribuna, dizer que nós entramos o ano de 2021, e não é frase de efeito, nós entramos no ano de 2021, pedindo ao Senhor que seja um ano extraordinário, que seja um ano surpreendente, que seja um ano que ultrapasse as nossas expectativas. Eu entro no ano de 2021, em que pese o esgotamento físico, em que pese a tristeza muitas vezes, com a saúde fragilizada da minha esposa, em que pese tantas outras situações que têm a tendência de trazer uma nuvem negra de tristeza sobre o nosso coração.
em que pese tantas coisas, em que pese decepções, em que pese frustrações, nós entramos no ano de 2021 com a expectativa, com o desejo, com a vontade, com a garra, com a saga, com o propósito de que o ano de 2021 seja um ano marcante para as nossas vidas. Você pode dar um amém aí no chat? Dê um amém aqui, irmãos, vocês que estão aí. E não são muitos que estão aqui. Mas dá um amém aí no chat, dá um amém bem pentecostal, aquele assim, amém. Você estica uma porção de M, isso é um amém pentecostal do chat, pega essa. Ok? O que é que nós podemos aprender com a formiga? Em primeiro lugar, a formiga é organizada. Entre os insetos, é a sociedade mais numerosa e também a mais organizada. Como disse o Dr. William Douglas, a sociedade mais bem estruturada e organizada do planeta não é a sociedade humana, e nem mesmo a engenhosa sociedade das abelhas, que, sem dúvida alguma, também ensina muito, inspira muito. Mas diz ele, e os estudos dizem, que as formigas são a sociedade mais organizada do planeta. Cada formiga sabe a sua tarefa e a realiza com dedicação e sem reclamar. Na verdade, faz parte da sua programação divina, faz parte do seu desenho de ser formiga, cumprir aquela função. O ser humano, ele difere de toda a criação, porque a nós foi agregado um valor que nenhum outro animal tem: a capacidade de escolha, a capacidade de fazer e a capacidade de não fazer, a capacidade de ir para um lado ou escolher ir para um outro lado. Não há no ser humano uma programação genética, um mapa genético que defina o nosso comportamento, como é definido o comportamento das formigas. Mas fato é, elas são extremamente organizadas. Quando eu venho à realidade da Bíblia, eu percebo que há muitos momentos em que a organização foi vital para uma vitória. Eu quero citar um exemplo. Pensa em Josué. Havia uma cidade chamada Jericó. E o Senhor Deus havia dito: eu vou dar aquela cidade a vocês. Uma cidade fortificada, com muralhas espessas e densas, feitas de blocos de pedra. Haja vista o fato de que Raabe morava sobre os muros da cidade. Os muros eram tão densos que os vigias podiam cavalgar sobre os muros. E o Senhor Deus disse que o povo deveria marchar ao redor da cidade de Jericó por 7 dias, sem fazerem ruído, levantando-se cedo. E começavam aquela marcha. Adultos, homens, mulheres, adolescentes, crianças, dando aquela volta. No último dia, o Senhor Deus disse: agora vocês vão se levantar bem cedo, e marcharão 7 vezes, e ao final darão um brado. E quando o povo deu o brado, sem que usassem armas, sem que usassem qualquer instrumento de demolição, a disciplina daquele povo que clamou, que bradou aos céus, fez com que as muralhas de Jericó
fossem ao chão. Olha para mim. Infelizmente, nós somos muitas vezes um povo indisciplinado, rebelde. A indisciplina está associada à rebeldia. Há pessoas que não obedecem nas coisas mínimas. Certamente não obedecerão nas coisas máximas. Há pessoas que recebem uma orientação para fazer isto, mas elas querem mudar aquela orientação claríssima e fazem diferente. E até mesmo advogam a favor dessa desobediência que acontece em casa, que acontece na igreja e em tantos outros lugares. Preste bem atenção. Nós aprendemos com as formigas que elas se constituem numa sociedade organizada. Cada um sabe o que faz, ou o que deve fazer, e busca fazer da melhor forma. Nós desejamos, repito, fazer deste ano de 2021 um ano extraordinário. Eu quero. Queira Deus que você também esteja querendo. Oro a Deus para que provoque este querer dentro do seu coração. Que nós sejamos tão inflamados pelo Espírito Santo, que este ano de 2021, nós tenhamos experiências como nunca tivemos de intimidade com Deus. Eu oro para que nós tenhamos uma santa visitação, que quebrante o nosso coração, que nos leve a sermos inundados pelo poder do Senhor. Eu peço isto, e olhem, Deus tem atendido os nossos pedidos, a nossa súplica. Mas nós precisamos entender, irmãos, que fazer deste ano um ano extraordinário exige organização. E isso nós aprendemos certamente com as formigas. Um povo disciplinado. Eu não me esquecerei da experiência fantástica que o Senhor me permitiu ter, visitando no ano de 2000, há 21 anos atrás, visitando a Coreia, onde estão as maiores igrejas evangélicas do planeta. Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista de Suwon, a época em que lá estivemos, pastor daquela igreja era o presidente da Aliança Batista Mundial, aliança que reúne os batistas do mundo inteiro. E aquela época, aquela igreja, uma igreja num bairro, na cidade de Suwon, onde inclusive me parece houve algum jogo da Copa do Mundo em alguma época. E aquela igreja contava cerca de 60 mil membros. Lá na Coreia do Sul está a igreja do Evangelho Pleno, pastor David Young-sun, que é pastor da igreja do Evangelho Pleno. E eu sempre tive a curiosidade de conhecer aquela igreja. E Deus nos deu a oportunidade. Chegar naquela igreja, um templo gigantesco, 2 galerias sobrepostas, capacidade para mais de 20 mil pessoas. E nós fomos visitando aquele prédio, vários templos auxiliares, alguns deles maiores do que o nosso templo. São templos auxiliares, porque não cabe todo mundo no templo principal. E as pessoas assistem um culto num telão colocado nos templos auxiliares. Fiquei impressionado com o hall onde estão os escaninhos com os envelopes dos dízimos dos membros da igreja. Parede forrada de alto a baixo. Muitos escaninhos
com muitos envelopes, apontando a fidelidade daquele povo ao dízimo. Mas sabem o que me chamou a atenção, entre outras coisas? Me chamou a atenção a disciplina daquele povo. Nós fomos para o último culto, que começava às 10 horas da noite, numa terça-feira, mais ou menos 5, 6 graus, muito frio. E a minha mente era mente ocidental, mente de Brasil, pensando, culto 10 horas da noite, num frio daquele, vai ter ninguém. E chegamos antes, fomos para a galeria, para o lugar onde havia tradução simultânea, e eu fiquei impressionado de ver, naquele auditório, os coreanos orando, eles oram com esse movimento, vários deles orando, e aqui um, e aqui outro, ali outro, e eles foram chegando, e daqui a pouco, no culto de 10 horas, aquele prédio estava lotado. O coral foi cantar, todos eles disciplinadamente colocados, perfilados, alinhados, começaram a cantar, 30 minutos de louvor, o pastor da igreja pregou a palavra de Deus, numa porção farta do tempo, e houve um quebrantamento. E eu voltei de lá, impressionado e convicto de que Deus abençoa a disciplina. Agora pensa bem, chega no Brasil, eu amo meu país, Brasil é fantástico. Não há comida como a comida do Brasil, não há povo como o povo do Brasil. O Brasil é um povo alegre, faz piada até de tragédia. Está passando dificuldade, o camarada está fazendo piada. Mas sabe de uma coisa? Essa coisa da informalidade, muitas vezes, nos leva a um equívoco. E não compreendemos que Deus atua e abençoa a disciplina. Não é disciplina de ordem, não é disciplina no sentido militar, mas é disciplina que tem a ver com reverência. Que tem a ver com reverência. Então Salomão diz, vai ter com a formiga. Eu aprendo que é uma sociedade organizada. Segundo lugar, sabe o que é que eu aprendo? Eu não sei se você está acompanhando, porque não estou vendo aí no YouTube, mas que tal você dar um glória a Deus aí, né? Tem um amém pentecostal e tem um glória a Deus pentecostal. Sabe como é que é o glória a Deus pentecostal? No chat, assim, glória, entendeu? Tem alguém que está dando aí um amém desse jeito? Tem? Tem gente dando glória, oh, que legal, né? Inventei aqui o glória pentecostal do chat. Segundo lugar, o que a gente aprende com a formiga? Ela é previdente. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador, contudo no verão prepara o seu pão e na cega junto o seu mantimento. Sabe o que é isso? Previdente. Trabalha no verão para ter suprimento no inverno. Trabalha no presente para ter tranquilidade no futuro. Isso é previdência. É se preparar para o inevitável. Tem a ver com a igreja que se prepara para grandes projetos, mas tem a ver também com questões pessoais. E nós aprendemos com a formiga. A previdência. Trabalha no verão. Prepara o seu pão para que na cega tenha o seu mantimento. Terceiro lugar, você sabe qual é a terceira lição que nós temos da formiga? Além de ser organizada, essa é uma palavra para a nossa igreja. Vamos olhar para a formiga na ótica de Salomão, que era um mimercólogo, palavra difícil, hein?
E vamos aprender que a formiga é organizada, é previdente, mas a formiga também é cooperativa. Salomão observava a formiga, e se você observar, você vai ver que a formiga coopera. Embora a formiga possa carregar um peso 10 vezes superior ao seu próprio peso, imagine, eu tenho 81 quilos. Se eu fosse uma formiga, eu conseguiria levantar 810 quilos. 810 quilos. No seu caminho, muitas vezes, ela está carregando uma folha 10 vezes maior do que o seu peso, muitas vezes maior do que o seu volume. E no meio do seu caminho, você observa que a formiga, carregando aquele peso exaustivo, não é raro uma outra formiga parar, e mais outra parar, e mais outra parar, e juntas elas arrastam aquela folha ou aquela presa levada para a toca, lá para o formigueiro, e outras formigas saem e picotam aquela folha e a introduzem dentro do formigueiro. Sabe o que é isso? Cooperação. Cooperação. Na igreja não cabe o trabalho do eu sozinho. A igreja funciona na base da cooperação. Na base da cooperação. Infelizmente, parece que muitos de nós estamos nos esquecendo disso. Você sabe por que é que há essa frase, vamos fazer um trabalho de formiguinha? Você já ouviu isso? Por que o trabalho de formiguinha? Porque um sozinho não consegue. Mas daqui a pouco vem mais um e ajuda, e mais outro ajuda, e mais outro ajuda. E daqui a pouco, uma tarefa gigantesca é vencida porque houve cooperação. Repito, eu sonho em ver um extraordinário mover do Espírito Santo de Deus na vida desta igreja. E eu creio que nós aprendemos com as formigas que para que isto aconteça, urge que sejamos organizados, sejamos previdentes, mas também cooperativos. Você já deve ter ouvido esta ilustração. Nos Alpes italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas para a produção de vinho. E uma vez por ano lá ocorria uma festa para comemorar o sucesso da colheita. E a tradição daquela localidade exigia que nesta festa cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa de vinho, o seu melhor vinho, a sua melhor produção de vinho, para colocar dentro de um grande barril que ficava na praça principal. Então, na data, todos os agricultores eram convidados a trazer uma única garrafa do seu melhor vinho, da sua melhor produção, e derramassem naquele barril no centro da praça. Entretanto, um dos moradores pensou assim: por que deverei levar uma garrafa do meu mais puro vinho? E ele, pensando desta forma, ele encheu uma garrafa de água e pensou assim: ninguém vai sentir falta. São vários cultivadores. Ninguém vai sentir falta. E ele então, egoísta, encheu uma garrafa de água, uma garrafa que aparentava ser a garrafa do seu melhor vinho. E no meio da multidão, ele foi lá e derramou a sua garrafa. Ele fez isso. E no auge dos acontecimentos, como era de costume, todos se reuniram na praça
cada um com a sua caneca para pegar uma porção daquele vinho, cuja fama se estendia além das fronteiras do país. Era a fama de ser o resultado do melhor vinho daqueles camponeses. E cada um com a sua caneca foi até aquele barril. E quando o primeiro abriu a torneira, o que tinha? Saiu água. Ou seja, todos pensaram como aquele egoísta morador. E todos levaram, na verdade, uma garrafa repleta de água. Sabe o que isso ensina? Ensina que muitas vezes nós pensamos que a minha ausência não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Amigo, irmão querido, hoje pela manhã eu li Eclesiastes 9, quando Salomão diz assim: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Há pessoas que dizem: não vai fazer falta. Não, tem outros que fazem. Oh, que terrível loucura, que terrível loucura, porque muitas vezes a pessoa pode fazer, mas não quer, e chega um momento que ela quer fazer e já não pode. Aprendamos com as formigas. Mas há uma quarta lição que eu aprendo com as formigas. Eu aprendo que as formigas são operosas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Operosa é trabalhadora. Ela é incansável no cumprimento da sua tarefa. Tudo aquilo que se propõe ter grande resultado dá trabalho. Dá trabalho. Se você quer ter um grande resultado sem trabalho, você está equivocado. Isso cabe na vida pessoal, isso cabe na obra de Deus. Você pensa que para a segunda igreja batista chegar ao ponto que está, não houve trabalho? Houve muito trabalho de muitas pessoas, muitas das quais já estão na presença de Deus, mas que deixaram seu legado. Seu legado. Herança é aquilo que as pessoas deixam para a gente. Legado é aquilo que as pessoas deixam na gente. Herança é aquilo que as pessoas nos dão de valor material. Legado é aquilo que as pessoas constroem dentro de nós de valor imaterial. A formiga é operosa. A sua programação a leva à compreensão de que o seu trabalho é fundamental e indispensável para o formigueiro. Repito, a programação da formiga a leva à compreensão de que o trabalho dela, mesmo num formigueiro que pode reunir milhões de formigas, ela compreende que mesmo estando entre milhões de formigas, o trabalho dela é indispensável e fundamental. Isso gera um senso de operosidade, de trabalho. A formiga trabalha intensamente, tem uma missão instintiva e elas a cumprem com muita garra. Eu quero dizer para você que a formiga é incansável. Grandes conquistas exigem grande esforço. Eu aprendo com a formiga. Você já ouviu sobre a mulher que já foi tida como uma das mais influentes do mundo? Uma mulher negra, num país onde a segregação racial está à flor da pele, chamada Oprah Winfrey. A escravidão é uma pústula na história da humanidade. Hoje fiz referência aqui ao autor Laurentino Gomes, na sua trilogia
1808, 1822, 1889. Li os 3 num mês, mais de 1000 páginas. E comecei a ler um outro livro de autoria dele sobre escravidão. E eu estava lendo à noite, antes de deitar na minha cama, mas o que eu fui lendo sobre escravidão começou a mexer tanto comigo que eu tive de deixar de lado aquele livro. Por exemplo, na sua pesquisa, ele faz um registro histórico com a visão de um jornalista. Ele falando que o tráfico negreiro da África para a América, não apenas para o Brasil, definiu, preste bem atenção, definiu a rota também dos tubarões. Você sabe por quê? Porque os negros aprisionados, muitos deles arrancados das suas famílias e trazidos em navios chamados tumbeiros, muitos deles, um percentual elevadíssimo de escravos, morriam no trajeto, e eles eram jogados ao mar. E a abundância de corpos jogados ao mar, não 1 ano, não 2 anos, não 5 anos, mas 10, 50, 100 anos, a abundância de corpos jogados ao mar, no trajeto dos escravos para cá, trouxe e gerou uma rota de tubarões que sabiam que aquele navio que saía do porto teria carne para eles comer. E quando eu li isso, aquilo começou a me fazer mal. Estou dizendo isso apenas para falar que Ofra, uma mulher negra, num país de segregação racial à flor da pele, e ela que foi a maior apresentadora de televisão, na história dela, ela chegou a ser demitida de uma emissora no início da sua carreira, lá na década de 80. Ela trabalhava como âncora de um jornal, e na cidade de Baltimore, no estado de Maryland. E segundo o seu chefe, ela se deixava envolver demais nas histórias que contava em seu programa, e por isso ela foi mandada embora. Mas sabe de uma coisa? Para quem é operoso, quem é trabalhador, quem tem propósito, quem tem visão e quem entende missão, isso não derruba a pessoa. Poucos anos depois, 1986, na verdade 6 anos depois, Oprah Winfrey Show inaugurou seu programa, que começava a ser exibido em rede nacional, e aquele programa foi renovado por 25 temporadas, rendeu à apresentadora muitos prêmios de reconhecimento, inclusive a primeira aparição na lista da revista Times de pessoas mais influentes do mundo, além, obviamente, de se tornar uma mulher com uma condição financeira modesta, gerando aí em torno de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Como eu gostaria que ela fosse minha ovelha. É o exemplo de alguém que, lutando contra uma cultura racista, preconceituosa, que recebeu um não no início da carreira, mas não se rendeu àquilo. Eu não sei se ela conhecia a história da formiga, mas sem dúvida que a sua história inspira. Caminhando para o fim, eu não sei quantas pessoas estão acompanhando. Quantas pessoas estão acompanhando aí? Será que tem alguém que já foi dormir? Quanto? 280? 280 pessoas. Eu estou caminhando para o fim. Aliás, eu falava aqui sobre escravidão e eu disse o seguinte, que Laurentino Gomes, daí a minha referência a ele dizia que no Brasil,
ou você descende de escravo, ou você descende de dono de escravo. E alguém já me perguntou assim, pastor, como é que pode você negro de olho claro? E eu me lembro, quando eu criança, eu ouvi um boato de que lá talvez meu tataravô, parece que ele era português, louro de olhos azuis. Eu acho que ele deve ter feito uma visita lá na senzala. Fez uma visita na senzala, né? Aí você entende, meu tataravô, e não sei nem qual é a distância, ok? Pois bem, caminhando para o fim, dá um amém aí, pentecostal, irmão, no chat. Vai ter com a formiga. E nós aprendemos, em último lugar, que a formiga é persistente e dedicada. Você sabia que a formiga pode, eu estou aqui citando coisas que eu li de estudos, né? Se você me perguntar se eu contei isso, se eu analisei, claro que não. A gente vai e pesquisa. A formiga, saindo à procura de alimento, ela pode se distanciar até 300 metros do seu formigueiro, em busca de alimento. E uma das situações que provoca esta capacidade de não desistir, e de poder, e de cumprir a sua missão, tem a ver com duas situações. Se elas encontrarem a comida, elas regressam ao formigueiro. Se não, elas continuam a procurar. Em outras palavras, missão dada, missão cumprida. Com formiga não tem esse negócio, não consegui. Eu tentei, mas esses argumentos tolos que nós damos e que Salomão nos desafia a olhar para a formiga. Estou caminhando para o fim. Conta-se que Gengis Khan, grande imperador mongol, durante uma batalha, você já deve ter ouvido falar em Gengis Khan, piedoso, brutal imperador mongol. Durante uma batalha, ele escondeu-se num celeiro e ficou observando uma formiga tentar carregar um alimento 72 vezes. 72 vezes ele observou aquela formiga tentar carregar aquele alimento. Uma vez não conseguiu, duas não conseguiu, 10 não conseguiu, 30 não conseguiu, 50 não conseguiu, 60 não conseguiu, 70 não conseguiu. Na 72ª tentativa, ela conseguiu. Ele saiu do celeiro, decidido a enfrentar a guerra, porque ele aprendeu que a formiga é persistente, é resiliente, ela tenta, não conseguiu, tenta outra vez, não conseguiu, tenta outra vez, não conseguiu, tenta 10 vezes, não conseguiu, tenta 50 vezes. É triste ver quantas pessoas que desanimam. Eu diria que esta pandemia, para além da doença física, é verdade, altamente contagiosa, é verdade, mas me parece que brotou uma outra doença, pior, a doença espiritual, na forma do desânimo. Quantos crentes desanimados, olhando para as formigas, eu aprendo que nada deve me fazer desanimar. Eu olho para a formiga e aprendo a sua persistência. Você pode até mudar o açucareiro de lugar, mas ela chega lá. Já fez isso? Elas estão lá.
Você pode colocar no lugar mais alto. Elas identificam e chegam lá. Formiga é persistente. A sua capacidade de resiliência é impressionante. Isso me ensina. Eu quero finalizar a minha fala dessa noite desafiando você, irmão querido, a de fato aprendermos com as formigas. Aprendermos. A formiga vive pouco tempo. Os machos, poucos dias, poucas semanas. As operárias, poucos meses. São programados. Mas se elas pudessem prestar contas, fariam seguras de missão cumprida. Tudo que tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças. Você pode dar desculpa que quiser. Você pode usar o argumento que quiser. Mas a questão não tem a ver com o convencimento do irmão, da irmã, do pastor, do diácono. Tem a ver com aquele dia em que você vai se apresentar diante do Senhor, que diz: ninguém apareça diante do Senhor de mãos vazias. Você sabe o que é prioridade para a gente? As nossas prioridades são definidas por aquilo que recebe o meu dinheiro, recebe os meus sonhos, recebe o melhor do meu vigor físico, recebe o melhor do meu tempo. Esses elementos dizem o que é prioridade para você. O que é prioridade para você. Quero encerrar a minha fala fazendo um desafio. Primeiro, para você que está me ouvindo, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Hoje pela manhã eu vi depois uma jovem entregou sua vida a Cristo. Filha da Rita de Cássia. Deus abençoe você, acho que é Flávia. Deus abençoe, Flávia. Mas se houver alguém que está me ouvindo nesta hora e quer entregar a sua vida a Jesus, faça isto. Convide Jesus para entrar no seu coração. E esta é uma oração que Ele ama responder. Em segundo lugar, nessa primeira fala vespertina do ano de 2021, pastor, vem à tribuna, vem ao púlpito, cansado sim, bastante, por sinal, lutando sim com outras lutas, mas quero dizer para você, na presença de Deus o coração é renovado, e eu quero desafiar essa igreja, quero desafiar você, irmão querido, que está me ouvindo agora, como falei no dia 31, a ter alvos, que você seja este ano crente que você não foi ano passado, que você tenha um compromisso este ano que não teve no ano passado, busque excelência. Sabe o que é buscar excelência? Não é ser a melhor pessoa do grupo social. Excelência é buscar ser o melhor que eu posso ser. Eu quero buscar excelência. Quero ser melhor esse ano do que eu fui no ano passado. Melhor esposo, melhor pai,
melhor avô, melhor pastor, melhor pregador, não no sentido de competência, mas de paixão. Competência tem a ver com a cabeça cheia de conhecimento, mas o conhecimento não traz unção, conhecimento traz informação, mas é joelho no chão, nas madrugadas, dizendo não para o Facebook, dizendo não para o WhatsApp, dizendo não para o Netflix. É ali que vem a unção. Entende? Unção não vem de seminário. Unção vem da intimidade com Deus. Eu lhes prego nesta noite, auditório vazio, mas muitos ouvindo em casa. Eu lhes prego nesta noite, no desejo de que, assim como eu, você busque também fazer deste ano o ano extraordinário na sua vida. Vamos orar? Se você deseja isso, coloque aí no chat: pastor, eu também quero. Diga aí: eu também quero. Eu quero que seja o meu ano extraordinário. Quero que seja, já coloquei meu alvo, ganhar minha família para Jesus. Já escrevi o meu alvo. Eu quero ter uma célula na minha casa. Eu já escrevi o meu alvo. Eu quero levar uma pessoa ao batismo esse ano. Coloque aí o seu alvo, que seja o seu objeto de oração durante o ano todo. Aquilo que não é visto não é lembrado. Guarde bem isso. Aquilo que não é visto não é lembrado. Escreva para que você veja e você possa orar periodicamente. Senhor Deus, muito obrigado pela experiência de culto desta noite. Que a palavra compartilhada encontre corações receptivos. A minha oração é de que este seja um ano extraordinário, um ano marcante. E eu oro para que o Senhor faça isso no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o fogo do Teu Espírito, que a unção do Teu Espírito nos pegue de forma extraordinária. Porque caso em contrário, Senhor, seremos contaminados pelo vírus do desânimo, pelo vírus do crente nominal, que pode até dar dízimo, oferta, mas não tem mais fogo na alma. Ah, Deus da glória, eu sei que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Visita-nos, visita-nos, quebranta-nos, quebranta-nos. Faz isto para a glória do Teu nome. Abençoa-nos durante a semana, no encontro que teremos amanhã com os líderes, na sexta-feira com as células, todos virtuais. Abençoa, Senhor. Abençoa os enfermos, a Mirela, hospitalizados, enlutados, pessoas que estão ainda chorando a perda de um ente querido, convivendo com o pior verdugo que é a saudade. O Senhor tenha misericórdia, Pai. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora
e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.